E aí, seus vida mansa? Mano, é isso mesmo. Hoje eu vou contar pra vocês a história do dia que meu pai espancou um pedro na escola. Mano, eu tava refletindo esses dias, assim, do quanto a minha vida é maluca e de quanta história bizarra já aconteceu comigo. Porque, tipo assim, sempre que eu conto pra alguém, tipo, alguém novo, alguém que eu tô conhecendo e tal, o pessoal fala, mano, que absurdo. Tipo assim, tua vida parece história de filme, tá ligado? Em alguns casos parece aquelas histórias, tipo, das histórias que aparecem no, sei lá, no Datena, tá ligado? Essas histórias meio trash. Aí eu falei, caraca, é mesmo, né, velho? Tipo, eu tenho umas histórias tão doidas pra contar, por que eu não conto isso no YouTube, né? Aí eu quis contar essa primeiro. Inclusive, mano, eu acho que eu tenho até que tomar cuidado, porque assim, eu já passei por tanta merda na minha vida que, tipo assim, é capaz de se eu contar tudo meio que sem filtro, sei lá, mano, o canal tomar desmonetização. Não tá monetizado nem nada, mas sei lá, é capaz de tomar alguma flag, alguma coisa, porque, mano, já aconteceu muita merda na minha vida, tá ligado? E essa história é uma das mais light que eu tenho, tá ligado? É... Inclusive, eu já quero avisar, mano, se você tiver gatilho, se tiver alguma coisa relacionada a esses temas de abuso infantil e tal, sai do vídeo, né? Não assiste porque tem bastante gatilho nesse sentido, né? Então, se você continuou e quer ouvir a história, vamos nessa. O vídeo tem gatilho de abuso infantil justamente porque eu já fui abusado, né? Duas vezes quando eu era criança. Essa foi uma delas. Essa foi. Não quero relativizar nem nada, mas essa foi um pouco mais light comparada a outra história. A outra história que eu passei foi muito mais pesada que essa. Não que essa não tenha sido pesada também, mas a outra foi bem mais. Na outra eu achei que eu ia jogar no Vasco, tá ligado? Essa eu não cheguei a sentir risco de vida nem nada, mas assim, não deixa de ser muito pesada, né? Enfim, o que que aconteceu? Eu era muito criança e eu não, assim, eu não tinha a menor noção de sexualidade nem nada, eu não entendia. Eu, na real, quando eu era mais novo, eu era uma criança meio lerda, assim, tá ligado? Eu era muito inocente, eu não entendia as coisas e, tipo, eu lembro até as piadinhas, assim, que a galera fazia na escola, tá ligado? Tipo, ah, que te meteu. Aí na época torcia, né, pro Santos. Eu nem gostava de futebol nem nada, mas, tipo assim, você meio que tinha que ter um time, tá ligado? Era cultural. Eu falava como era o Santos, nem manjava quem jogava nem nada. Mas, por exemplo, a galera fala que te meteu o Santos, aí todo mundo dava risada, tal. Mano, não entendia na época, tá ligado? Eu acho que eu era uma criança muito inocentezinha, não sei exatamente porquê, mas eu era muito inocentezinho. E isso aconteceu quando eu era muito novinho, tá ligado? Essa história agora, de agora. Velho, eu devia ter o quê? Uns 8 anos, tá ligado? 7, 8 anos, alguma coisa assim. E, tipo assim, na escola lá onde eu estudava, tinha um zelador que era um velhinho. Mano, o bicho tinha muito cara de pedo mesmo, tá ligado? Tipo assim, lembrando da história agora, o bicho tinha muito cara de pedo, aquele velho fudido lá da escola, tá ligado? Ele era zelador, trabalhava na limpeza lá. E aí, sempre que eu ia ao banheiro, geralmente estava vazio o banheiro, né? Tipo assim, não costumava ter tanta gente lá e tal. E esse velho, mano, tipo assim, ele sempre ficava, tipo assim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas não era coincidência, né? Esse velho filho da puta ficava lá no banheiro esperando as crianças aí, tá ligado? Ele sempre tava lá, fingindo que tava limpando, não sei. Aí, tipo assim, sempre que eu colava lá pra fazer xixi, o velho pegava no meu pau, mano. Tá ligado? Ele enfiava a mão nas minhas calças e falava, ah, que é isso aqui? Isso aqui, tipo, uns bagulho assim, tá ligado? E era, tipo assim, na época eu não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo, mas era muito escroto, tá ligado? Era muito escroto. E assim, eu provavelmente não era a única criança com quem ele fazia isso, né? Ele devia fazer isso com várias outras crianças, esse velho filho da puta. E eu não entendia, na época eu achava que, sei lá, era normal, tá ligado? Porque eu era uma criança, ainda assim, além de ser uma criança, né? Eu era uma criança muito inocente, então eu não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo, né? E assim, eu também vivia
num ambiente muito abusivo, tá ligado? Tipo, eu era espancado com muita frequência, tinha muito abuso psicológico também, assim, no ambiente que eu vivia com meu pai e com minha avó. Eu vou contar algumas histórias sobre isso também, mas pra vocês terem ideia, meu pai teve problema com o conselho tutelar, tá ligado? Chegou nesse naipe. E aí eu não era muito de conversar com meu pai e me contar as coisas, porque, tipo assim, pra você ter ideia, eu tinha medo de se eu contar isso pra ele, sei lá, se ele encarar como sendo culpa minha e ele me dar uma surra, alguma coisa do tipo, tá ligado? E aí, eu não lembro como aconteceu, mas eu lembro que um dia eu contei pro meu pai isso aí. E meu pai era da polícia, né? Meu pai era muito, assim... Mano, se meu pai já era agressivo daquele jeito comigo, de tipo assim, me bater até eu achar que eu ia morrer, tá ligado? Você imagina como é que ele era com sei lá, os bandidos que ele pegava na rua pra bater, né? Você imagina por aí. Aí, mano, eu lembro que um belo dia eu tava na escola de boa, depois de eu ter contado isso pro meu pai. Eu não lembro exatamente o que aconteceu imediatamente depois, eu não lembro muito bem como é que foi essa conversa, mas eu lembro que eu contei isso pro meu pai. E a minha próxima memória, logo em seguida, eu lembro de eu estar na escola, a diretoria me chamar, e aí eu ver meu pai quase matando esse velho no pátio, assim, na frente de todo mundo, tá ligado? Ele tava quase matando o velho, mano. Tipo assim, bateu, quase matou o velho, sem exagero. E na época eu não entendi nada, né? Eu só fiquei, mano, o que tá acontecendo e tal. Mas hoje em dia, ô, mano, na moral, o velho filha da puta, apanhou foi pouco, mano. Nossa, mas meu pai bateu naquele velho e assim, eu lembro eu lembro da memória, né? E nossa, que memória satisfatória, velho. Ver aquele cara apanhando que nem um, tá ligado? Que nem uma, mano, sei lá, velho, não sei nem que analogia fazer pra isso, mas apanhou, bicho. Nossa senhora, cara, eu acho que foi a cena de violência assim mais, sabe, mais pesada que eu já vi na minha frente mesmo acontecer. Cara, aquele bicho apanhou muito e foi linchado mesmo, tá ligado? No meio do pátio, assim, todo mundo vendo, mó beozão, tá ligado? E aí meu pai, sendo da polícia, ele provavelmente levou ele preso depois, né? Eu não sei o que aconteceu com esse velho. Eu não falo muito com meu pai, mas tipo, eu tenho contato com ele ainda, acho que dependendo se vocês curtirem esse tipo de conteúdo, eu contando as histórias absurdas que aconteceram na minha vida quando eu, assim, desde sempre. Sei lá, eu troco uma ideia com meu pai e pergunto pra saber o que aconteceu com esse velho, mas o velho apanhou, bicho. Nossa senhora. Apanhou e acho que não morreu. Eu acho que meu pai levou ele preso depois, não tenho certeza, mas cara, foi uma cena de violência muito cabulosa. Eu era muito novinho, não tava entendendo nada do que aconteceu, tá ligado? Eu lembro que eu demorei muito pra entender o que aconteceu e eu só fui me dar conta de que eu tinha sido estuprado 2 vezes quando criança, quando eu já era adulto, mano. Tipo assim, eu lembro que eu já tinha mais de 18, já tinha quase uns 20 anos de idade. Quando bateu o estalo, assim, eu falei, caralho, aconteceu essas merda, né, velho? E aí, por muito tempo, eu achei que essas paradas não me afetavam, tá ligado? Que era... Que, tipo assim, eu ignorava, eu falava assim, é só outra terça-feira. Tipo assim, a minha vida aconteceu tanta merda, isso é só mais uma merda que aconteceu. E eu vivi por alguns anos achando isso, tá ligado? Até que uns anos atrás eu tive uma crise de depressão muito cabulosa e que eu percebi que, mano, esses traumas que eu passei me afetaram muito mais do que eu imaginava, tá ligado? Essa foi uma das histórias, mano. Eu, quando era criança, eu vi meu pai espancando o cara que me abusou na escola quase até a morte, cara. O bicho espancou demais aquele velho. Aí, na época, assim, eu não entendi nada, mas hoje lembrando, falei, nossa, mano, que velho filho da puta, apanhou foi pouco. E que satisfação ver esse velho sendo espancado, que nem um... Mano, sendo linchado, assim, no chão, espancado, tipo, destruído, que nem um fela da puta que ele era, tá ligado? Espero de verdade que ele tenha pego uma cadeia muito cabulosa e que meu pai tenha, sei lá, espancado aquele velho filho da puta até não aguentar mais e que, mano, ele nunca tenha mais feito isso com nenhuma outra criança, tá ligado? Porque vai se fuder, mano. Isso, tipo assim, cria trauma pra pessoa pro resto da vida, tá ligado? Eu tô no processo de fazer outra avaliação neuropsicológica, eu faço terapia também, outras paradas. Mas, mano, deixa trauma, tá ligado? Não tem como, trauma fica. Mas
Aí é isso. Essa é uma das histórias cabulosas que eu tenho pra contar da minha vida. É uma das mais light, inclusive, eu tenho história muito mais cabulosa que essa. A do outro estúpido é muito mais pesada que essa. Aí, sei lá, mano, eu vou botar esse vídeo aí no YouTube. Até porque, tipo assim, eu já... Antigamente eu pensava muito tempo assim, se eu contava essas coisas pras pessoas e tal. Mas aí eu cheguei à conclusão de que, tipo, eu não tenho problema de falar com essas coisas, não. Tipo, não me dá gatilho, não me dá nada. E nem me dá vergonha. Porque eu sei que eu fui uma vítima nisso tudo, eu sei que eu não tive culpa. É uma situação de merda que eu não queria ter passado e que que eu de verdade queria que ninguém passasse na vida. Mas eu não tenho vergonha não e, sei lá, eu acho que contar essas histórias assim na frente de uma câmera é até uma certa forma de terapia. E, mano, se vocês gostarem dessa história e der bom esse vídeo aí, se pegar muita view, muito like e tal, eu faço outros vídeos contando as outras histórias cabulosas da minha vida. É isso aí, mano. Tamo junto. É nóis.